Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao assunto reforma religiosa. Na última semana nós vimos um pouco como surgiu a reforma protestante, né, e as principais causas, que entre elas podemos destacar a venda de indulgências, e um dos principais líderes desse movimento reformista foi Martinho Lutero, que conseguiu, dessa maneira, dividir a Igreja Católica na Europa, marcando também, consequentemente, o surgimento de novas religiões. Então, dando continuidade, e falando um pouquinho sobre a expansão da reforma religiosa, nós podemos dizer que ela se expandiu por toda a Europa, certo? E com a divulgação de ideias reformistas, nobres, príncipes e burgueses viram nesse movimento a oportunidade de confiscar, ou melhor, tomar os recursos da Igreja Católica e se aliarem, protestando contra as tentativas dos reis e imperadores de manter a unidade religiosa em seus territórios. É importante destacar que nessa época aí, o Papa, né, era ele quem escolhia o rei, até porque existia essa relação entre o Estado, né, e a Igreja, certo? Então tudo passava pela Igreja Católica, certo? Pois ela detinha de um enorme poder naquela época. Então, dando continuidade, podemos dizer que na década de 1530, no Reino da França, o teólogo João Calvino fundou a doutrina da predestinação, segundo a qual os destinos foram traçados por Deus quando do nascimento. A manifestação da predestinação se confirmaria somente com o trabalho e com a riqueza produzida. Então, nesse caso, pessoal, podemos dizer que suas concepções, né, as concepções de Calvino, foram estimuladas pela reforma luterana e ajudaram, né, a fundar uma nova ordem, que em sua homenagem passou a se chamar de calvinismo, certo? O ponto básico dessa doutrina foi a questão da predestinação, pois para Calvino Deus concedia às pessoas escolhidas a vida eterna, certo? E nessa perspectiva, gente, a salvação era um presente de Deus, concedido a algumas pessoas, né, seus eleitos. Ou seja, as pessoas já nasciam com o futuro traçado e Deus era quem escolhia, queria ser salvo e queria para o inferno, certo? Então, além disso, ele defendia outras concepções, certo? Que vocês verão posteriormente aqui no quadro. E tanto o Calvino quanto Lutero defendiam a leitura da Bíblia e a negação do culto aos santos e à Virgem, além da rejeição à autoridade do Papa. No entanto, em outros aspectos, Calvino era mais radical, pois defendia a separação entre igreja e Estado. Né? Ele falava que a igreja deveria cumprir as suas funções, não intervindo na política, certo? E as ideias de Calvino foram bem aceitas no Reino da França, onde seus seguidores foram chamados de huguenotes. Infelizmente, houve confrontos violentos entre os huguenotes e os católicos. Isso também vai acontecer na Inglaterra, quando a Igreja Católica ela passou por uma reforma e deu início ao anglicanismo, certo? Então, dando continuidade, já falando um pouquinho agora sobre a Igreja Anglicana, certo? Que surgiu na Inglaterra. No Reino da Inglaterra, o movimento reformista também teve aceitação, mas por razões políticas, certo? O rei dessa época era Henrique VIII, que era católico, mas queria se divorciar de sua esposa, Catarina Aragão, pois ela não tinha lhe dado um herdeiro, certo? Então, ele queria, portanto, casar com Ana Bolena, a fim, né, de que ela pudesse gerar um filho para que sucedesse ao trono, certo? Como o Papa não quis anular seu casamento, né, pois o que Deus une, segundo a Igreja, né, o homem não separa. Henrique VIII ele decidiu criar sua própria igreja, a anglicana. E é interessante lembrar, pessoal, que havia na Inglaterra o catolicismo e o puritanismo, certo? E isso não impediu o surgimento, a partir do século XVI, né, aí, dessa nova igreja. Então, a igreja anglicana ela surgiu quando Henrique VIII assinou o ato de supremacia, limitando, né, consequentemente, os poderes do clero e submetendo a igreja aos interesses do Estado. E a consolidação da reforma protestante na Inglaterra, ela deu inicialmente pelo calvinismo,
né, que foi aceito de imediato pela burguesia local, tá bom? Então, dando continuidade, podemos dizer que ao formar uma igreja nacional, a anglicana, é, ele passou a confiscar as terras da Igreja Católica, negou o poder do Vaticano e o clero ficou subordinado ao Estado, né, como eu já falei anteriormente, certo? E em seguida, ele fechou, né, os monastérios, né, os conventos, e a venda do patrimônio da igreja foi território inglês para aristocratas e burgueses, tá bom? Aqui tem um quadro que fala sobre essas igrejas, né? A católica, a luterana, a calvinista e a anglicana. A igreja anglicana, pessoal, só vai ter na Inglaterra e as igrejas que irão predominar são católicas e as igrejas luteranas e calvinistas, que hoje são as igrejas evangélicas, tá certo? Então, o livro sagrado, né, segundo a católica, é, seria a Bíblia, né, que é a fonte da fé, mas deveria ser interpretada pelos padres da igreja. A salvação seria pela fé e pelas obras, e os sacramentos, né, seriam sete: o batismo, a crisma, a eucaristia, o matrimônio, a penitência, ordem e unção dos enfermos. Quanto ao rito religioso, a missa ela seria realizada no latim, né? E a área de abrangência aí da Igreja Católica nessa época era justamente nos países da Espanha, Portugal, Itália, sul da Alemanha, uma maioria ali da França e parte da Irlanda, certo? Mas vocês vão ver futuramente que com essa reforma a Igreja Católica ela foi muito prejudicada. Por isso que vai passar, né, a acontecer também uma contra-reforma, ou seja, a Igreja Católica ela vai reagir à reforma religiosa aí de Martinho Lutero e de João Calvino, certo? Então, para a Igreja Luterana, a Bíblia é a única fonte da fé e permitia-se seu livre exame, né, sua livre leitura. Quanto à salvação, ela seria somente pela fé, certo? Martin Lutero disse que apenas a fé salva o homem, não necessariamente as obras, certo? Existiam apenas dois sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. No religioso, o culto era simples, né? Ou seja, havia o uso da língua nacional, como acontece nos dias atuais, certo? E nesse período aí, a área de abrangência da Igreja Luterana foi justamente no norte da Alemanha, Noruega, Dinamarca e Suécia. Só depois, ali, a partir do século XVI, foi que essas ideias foram se expandindo para outras regiões do mundo até chegar aqui no mundo ocidental, né? Na América. Então, o calvinismo ele também é parecido com o luteranismo, como já falei, João Calvino ele era seguidor de Lutero, certo? Porém, para o calvinismo, a salvação era pela fé e pela graça de Deus, né, que tem a ver com a predestinação, certo? Já a igreja anglicana, que era um pouco parecida em seus costumes com a igreja católica, ela dizia que a Bíblia é a fonte da fé, deveria ser interpretada pela igreja e permitia-se seu livre exame. Também acreditavam nessa questão da salvação pela fé e pela graça de Deus, que tem a ver com a predestinação. Havia apenas dois sacramentos, que foram o batismo e a Eucaristia, e o culto conservando os ritos católicos, né? Como eu já falei para vocês, a Igreja Anglicana ela vai ter muitos dos costumes ligados à Igreja Católica. E ela predominou-se e ainda predomina somente na Inglaterra, tá bom? Então, pessoal, é isso. Na próxima aula a gente fala um pouco sobre a Contra-Reforma, né? Que foi ali a reforma da Igreja Católica, né? Que foi uma ação contra as ideias protestantes, as ideias luteranas e calvinistas, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau.